E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no texto de Mateus, capítulo 6, e versículos 25, 27 e 34. Mateus, capítulo 6, versículos do 25, depois a gente pula para o 27 e depois para o 34. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E o 34 diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Que o Espírito Santo venha nos trazer sabedoria, venha nos trazer revelação da sua palavra, que possamos entender a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para transmitir a vocês. Deus sabe, meu Pai, as minhas limitações. Deus conhece, Senhor, tudo aquilo que eu quero falar através da sua palavra, meu Pai. Então eu te peço que me usa. Eu estou inteiramente ao seu dispor, Senhor. Inteiramente submissa a ti, meu Pai. Porque eu sei, meu Pai, que se o Senhor não falar, não basta a gente estudar, não basta conhecer. O Senhor tem que falar para que a mensagem caia no coração de cada um que estiver ouvindo. Então eu te peço, Senhor, jogue essa semente no coração dessas pessoas que ouvirão essa palavra hoje, através dessa palavra. Amém? Então vamos analisar aqui. Vocês vejam bem, hoje em dia, a ansiedade é uma coisa que tá pegando aí quase todo mundo. É criança, é jovem, é adulto, é idoso. Só se ouve falar, estou com crise de ansiedade, estou com ansiedade, não é? Quase todo mundo está assim hoje em dia. Por quê, meu Deus? E por que isso? E aí a gente acaba falando assim, é o mal do século. Mas não é. Porque por esse texto que nós vimos aqui de Mateus, que Mateus escreveu, a palavra de Jesus, a palavra que Jesus falou, nós vemos assim que esse texto foi registrado há mais de 2000 anos atrás. Tá? E nós vemos aqui uma exortação de Jesus aos cristãos sobre a ansiedade. O que significa que já havia esse problema lá. Não é um problema de hoje. Mas já havia esse problema lá, Então, nos leva a compreender isso, que esse não é um mal que aflige as pessoas só agora, tá? Mas é evidente que é lógico, A gente sabe que nos dias de hoje, esse mal tem se agravado. E tem se agravado muito, gente. Por quê? Por que tem se agravado tanto esse problema? Eu creio que é pela inversão de valores, pelas mudanças de hábito, principalmente pelas mudanças de hábito, não é? Pelas pressões do dia a dia, que isso está atingindo muito o emocional das pessoas, E atingindo o emocional, vai atingir também o físico e o espiritual. Não é verdade?
Então, eu creio assim, que essa inversão de valores, esses hábitos errados que as pessoas têm adquirido ultimamente, são hábitos errados. Por exemplo, eu fiquei pensando nisso esses dias que eu estava estudando essa palavra. Pensa bem, há um tempo atrás, quando eu era adolescente, vamos dizer, até a minha adolescência, os costumes eram outros. As pessoas costumavam sentar e conversar, bater papo, não é? Os vizinhos, amigos, parentes, a família. Costumava sentar assim numa rodinha e bater papo. Até se falava assim, vamos jogar a conversa fora? Não é assim? Quem aqui assistiu esse tipo de comentário? Então, mas era uma coisa relaxante, não era? Conversava, as crianças brincavam na rua, conversava. Na hora das refeições, todo mundo estava ali conversando, trocando ideias. Não é assim, gente? Fala a verdade. Hoje isso tudo foi substituído pelo celular, Vamos ser bem lógico, bem real, Foi substituído pelo celular, porque ninguém mais sai por aí conversando, ninguém fica mais conversando. O celular não sai das mãos das pessoas, gente. A pessoa até senta na mesa para comer e senta com o celular do lado. Às vezes dá uma garfada e está lá teclando o celular. Fala a verdade, é ou não é? Eu estou sendo injusta? Não estou. Você está conversando com uma pessoa, de repente ela está no celular. Ela não está nem prestando atenção no que você fala. Não tem mais essa de ficar sentado, conversando, olho no olho. Sabe, falando. Não tem. Sabe, nas próprias casas, no meio das famílias, a gente tem observado, que se um está num cômodo, outro no outro, eles não têm a capacidade de levantar para ir conversar. Eles mandam mensagem no celular. Não é assim mesmo, gente? Fala a verdade. É assim mesmo, não é? É isso mesmo, tá? Até quando as pessoas se reúnem, estão reunidas, mas estão com o celular ali. A prioridade é sempre ver os vídeos, ver os TikTok, ver as fotos, as fofocas que tem no celular, é ou não é? É um hábito errado, gente. Eu não estou falando que, assim, vamos dizer assim, que esse meio de comunicação através da internet é errado. Não é. Se Deus deu a capacidade para o homem de desenvolver esse benefício para a humanidade, era para ser um benefício. O errado é a maneira como a pessoa está usando isso. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? A pessoa tem que ter equilíbrio nas coisas, não é verdade? Até dentro da igreja a gente vê, o pastor às vezes está pregando aqui, tem gente ali no celular. Aí quando ele chama a atenção, fala, não, mas eu sigo a Bíblia no celular. Não é assim? Então, veja bem, o meio não é um mal. O celular não é um mal. O computador não é um mal. A internet não é um mal. Tá? O errado é a maneira que as pessoas estão utilizando esse meio. Porque está faltando equilíbrio para as pessoas. Sabe? Uma dosagem. Tudo na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, nós temos que ter equilíbrio. Porque se faltar o equilíbrio, gente, vai bagunçar tudo. Então, nós precisamos ter equilíbrio. O exagero, seja em qual área for, traz consequências danosas. Tá? Agora, vejam bem, o excesso de informações que está caindo na mente das pessoas através da internet, não é? É que esse excesso de informações é jogado na nossa mente, através do celular, do computador, enfim. É jogado na nossa mente. E esse excesso de informações causa um descontrole nas nossas emoções. Tá? Causa um descontrole grande nas nossas emoções. E esse descontrole é que gera o medo, gera a insegurança,
gera o pânico, gera inquietação, gera angústia. Enfim, tudo isso se resume no quê? Crise de ansiedade. Concordam comigo? Hã? Tudo isso se converte nesse mal chamado ansiedade. Tá? Toda essa pressão que, sem a gente perceber, nós estamos sofrendo. Tá? E é uma judiação, porque até as crianças estão passando por isso, porque as crianças hoje em dia já andam com o celular. Não é verdade? Veja bem, lá em Provérbios, capítulo 12, versículo 25, a palavra de Deus diz assim: a ansiedade no coração do homem torna-o enfermo, cansado e improdutivo. Vocês creem na palavra de Deus? Não sou eu que estou falando contra isso tudo. Quem está falando é a palavra de Deus. A ansiedade causa tudo isso. Tá? Então, quando a ansiedade ela domina alguém, né? Ela sobrecarrega a mente da pessoa, ela bloqueia a capacidade da pessoa de pensar, de reagir com sabedoria às adversidades que o inimigo coloca na sua vida. Tá? Então, usa esses sentimentos errados, o inimigo usa esses sentimentos errados para impedir que a pessoa confie em Deus. E creia que Ele tem poder para intervir e para dar a solução dos problemas. Mas o inimigo usa essas fraquezas que a pessoa acaba tendo por causa da ansiedade e acaba bloqueando, né, a capacidade da pessoa de pensar que Deus pode resolver, de acreditar que Deus tem a solução. Vocês entenderam o que eu estou falando? O inimigo, na verdade, ele tem um único objetivo, que é impedir que a gente realize aquilo que Deus quer que nós façamos, gente. Quanta gente está desanimada hoje em dia, sem vontade de fazer nada, né? Com vontade de desistir da vida, até. Por quê? Quem está fazendo isso? É lógico que é o nosso inimigo, inimigo de Deus. Ele está usando todas as armas que ele está pegando por aí, todas as fraquezas das pessoas, e está usando para fazer isso, para fazer com que a gente desanime, com que a gente não realize aquilo que é propósito de Deus na nossa vida. Vejam bem, a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. E muita gente não está usufruindo dessa vontade de Deus. Porque está com os olhos tapados, está com a mente tomada de ideias erradas. Está com as emoções descontroladas. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo, gente? Alguém aqui passou ou está passando por crise de ansiedade? Muita gente, né? Está passando por crise de ansiedade. Mas você confia que Deus pode te dar a solução? Porque a ansiedade, gente, é uma preocupação com algo que ainda não aconteceu e talvez nem aconteça. Muitas vezes é criado na nossa mente uma expectativa que não vai ser realizado, não tem motivo. Mas está lá, aquele medo, aquela insegurança, né? Então, e vocês creem que Deus tem poder, seja qual for o problema que está causando essa ansiedade? Vocês creem que Deus tem poder para resolver isso? Amém. Glórias a Deus. Ele tem todo o poder, porque Ele é dono de todas as coisas. Ele é o único e verdadeiro Deus. Ele é o que tudo faz, que tudo fez e que tudo fará.
É nisso que nós temos que pensar. Deus é o único Deus a quem nós servimos. E Deus está aí, Ele nunca nos abandonará. Porque isso é promessa dEle. E nós, como filhos de Deus, como servos de Deus, nós temos direito a essa herança, que são as promessas do Senhor para nós. E Ele prometeu que jamais nos abandonará. Quando nós colocamos a nossa fé nas promessas de Deus e confiamos que Ele jamais nos vai abandonar, nós vencemos a ansiedade. Porque a ansiedade nos faz sofrer por algo que ainda não veio, não aconteceu e talvez nem aconteça, gente. No versículo 27, daqui que nós lemos aqui, de Mateus, diz assim: qual de vocês, por mais ansioso que você esteja, pode acrescentar um côvado? Côvado significa 1 minuto, 1 segundo, um tempo a mais no curso da sua vida. Tem alguém aqui que tem a capacidade de acrescentar alguma coisa na vida? Um dia, uma semana, 1 minuto, 1 segundo? Não, porque o dono da vida é Deus, e só Ele tem o controle de todas as coisas. Só Ele tem o controle da nossa vida. Só Ele pode mudar a nossa vida, Ele pode. Ele pode acrescentar, assim como Ele pode tirar. Mas nós não. Então, por que ficar ansioso? Por quê? Porque essa ansiedade é falta de fé, vocês sabiam? Vocês sabiam que a ansiedade é falta de fé? E essa falta de fé é que dá abertura para que o inimigo entre na nossa vida e faça bagunça. Vocês estão entendendo, gente? O que eu estou falando? Está fazendo sentido para vocês aí? A palavra de Deus é bem clara, que nós não podemos mudar nada por nós mesmos. Nós não podemos mudar. Tá? De nada vai adiantar a gente sofrer por antecedência. E tem um monte de gente aí que sofre por antecedência. Né? Está com uma expectativa de algo, de um negócio, de um emprego, de uma mudança, de algo para daqui a alguns meses, e já começa a sofrer agora. Não confia que Deus tem o controle disso tudo nas suas mãos. E que Ele tudo faz. Vocês entenderam? Então, veja bem. Por causa disso, por causa dessa ansiedade, desse medo, por causa dessa angústia que muita gente sofre, o que acontece? Isso não vai mudar nada, mas vai paralisar a pessoa. Por isso que aqui em Provérbios fala que a pessoa fica improdutiva quando ela tem ansiedade. Porque ela vai ficar paralisada. Ela não vai conseguir dar um passo a mais na sua vida. Ela não vai conseguir fazer nada. Vocês entenderam? A ansiedade paralisa a gente. Ela nos paralisa, gente. Tá? Então, veja bem. As pessoas deixam de realizar coisas por causa do medo. E muitos até deixam de obedecer a Deus. Muitos deixam de buscar a palavra de Deus. Por conta disso. Por conta dessa ansiedade. Tá? Em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, ele nos dá um grande conselho. Ele diz assim: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, porque Ele, no tempo certo, te exaltará, lançando sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Eu sei que todo mundo passa por isso. Todo mundo passa por momentos de ansiedade. Uns mais grave, outros mais leve, mas todos têm. Nos tempos de hoje, principalmente, né?
por causa de toda a pressão que a gente anda vivendo, realmente isso tem acontecido. Mas esse é o conselho que nós encontramos na palavra de Deus. Lancem sobre Ele, sobre Jesus, sobre o nosso Deus, toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de nós. Então, gente, lançar sobre Cristo toda a nossa ansiedade é crer que Ele cuida de cada um de nós. É você confiar que realmente Ele está cuidando de você, independente da circunstância que você está passando. O Senhor é poderoso para nos dar livramento, para nos dar paz no meio de qualquer tribulação. E nós temos que crer nisso, tá? Deus nos faz vitoriosos e pode prover o milagre que a gente está precisando, se nós lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade. Se nós confiarmos no seu poder, na sua misericórdia, no seu amor, que é infalível. Não vai falhar nunca. Nós não podemos confiar em pessoas que falham. Mas Deus não falha. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Tá? Ele vai cumprir. Vocês entenderam? Então aprenda. Aprenda a desfrutar a paz do Senhor, que excede todo entendimento humano. Porque a paz que Ele dá, aquela paz que Ele prometeu e que Ele falou, eu te deixo a paz. Não a paz que o mundo dá, mas a minha paz, que excede a todo entendimento humano. Por que excede entendimento humano? Porque nenhum ser humano consegue entender como que uma pessoa que está em Cristo, que é obediente a Deus, no meio de uma tribulação pode estar sorrindo, pode estar tranquila, pode estar segura. As pessoas que não acreditam, que não têm Jesus no coração, que não conhecem a Jesus como nós, não entendem isso. E acaba chamando a gente de louco, né? Que ele é doido, ó. Tá lá cheio de dívida, tá cheio de problema, né? Mas tá rindo, mas tá feliz, tá contente. Por quê? Porque tem a paz que o Jesus lhe deu. E nós temos que aprender a desfrutar dessa paz que Jesus nos dá, tá? Veja bem, gente. Deus tem todo o controle de todas as coisas. E Ele quer o melhor para nós. Creia nisso. Creia nisso do fundo do seu coração. Deus jamais vai querer ver você infeliz, doente, desanimado. Deus quer o melhor para nós. Se Ele permite, muitas vezes, é porque Ele tem um propósito nisso. Tá? Mas Ele não quer, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você quer vencer a ansiedade? Então aprenda a confiar em Deus antes mesmo de você ter a vitória. Antes que aconteça a sua vitória, o seu milagre. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda a deixar nas mãos dEle o seu problema, a sua preocupação, a sua ansiedade. Tá? Aprenda a confiar. Aprenda a tenha a certeza de que Ele quer o melhor para você. E que Ele não vai jamais dar algo para você, dar um sofrimento, uma tribulação, além daquilo que você possa suportar. Ele jamais vai fazer isso. Porque Deus é fiel. Ele é bom. Ele é muito bom. Tá? Seja perseverante. Comprometido com Deus, com a sua obra.
Não deixe de fazer nada por causa de problemas, por causa de obstáculos que o inimigo coloca na sua frente. Seja abundante na obra de Deus, porque enquanto você está fazendo a obra de Deus, com amor, não por obrigação, Deus está cuidando de você. Ouça Deus falando com você através da sua palavra. Lance sobre Ele tudo aquilo que te perturba, tudo que tem atribulado a sua alma. Creia que Deus é poderoso para curar, para seu coração ferido, para curar suas feridas de alma, seus problemas emocionais, suas lembranças dolorosas. Entrega tudo na mão dEle. Deixe Ele cuidar de tudo isso. Porque nós não podemos fazer nada quanto a isso. Nós não podemos nem acrescentar nem tirar. Mas Ele pode. Então entregue para Ele. Tá? Ele vai te dar equilíbrio emocional. Ele vai dar paz para a sua mente. Se você confiar. Vocês confiam nessa palavra? Vocês acreditam nisso? Vocês creem que Deus é poderoso para livrar cada um de nós dos nossos sofrimentos, das nossas tribulações, na hora que Ele quiser? Creem nisso? Então fiquem em pé. Coloque agora diante de Deus. É você e Deus. Só você e Deus. Coloque diante dEle agora tudo aquilo que está te deixando preocupado e ansioso. E ansiosa. Coloque diante dEle, seja o que for. Ele já sabe. Mas Ele quer que você coloque diante dEle. Entregue para Ele. Fala, eu te entrego, Senhor. Eu te entrego, Senhor, essa minha preocupação. Eu entrego esse meu medo. Eu entrego essa minha ansiedade, Senhor. Eu entrego nas suas mãos para que o Senhor me ajude, para que o Senhor me dê a solução, para que o Senhor me mostre o caminho, Senhor. Repita assim: Senhor, eu ouvi sua voz. Quero lhe confiar todas as minhas preocupações. Te peço, Pai querido, que perdoe minha ansiedade. Aumenta minha fé, me dá paz e transformação de vida. A transformação que eu necessito para ser uma pessoa alegre e verdadeiramente feliz. Me ensine, Senhor, a lançar sobre Ti toda a minha ansiedade, crendo que o Senhor cuida de mim. Amém? Era só essa mensagem que eu tinha para vocês.